Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais um SESI Entrevista e hoje nós vamos conversar com ele que é jornalista esportivo, botafoguense e mineiro, Diego Alves. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado pelo convite, prazer. Vamos começar falando então um pouco da sua infância. Você é natural de Viçosa, né? Desde pequeno você sempre foi apaixonado por futebol e parece que isso já é uma influência familiar. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Verdade, sou de Viçosa. Viçosa é uma cidade aqui da zona da Mata Mineira, também fica a cerca de 175 quilômetros de Juiz de Fora. E, de fato, eu tenho uma influência dentro de casa, que é o meu pai, o Rogério Alves, que eu chamo ele carinhosamente de Dinei. E ele, desde que eu era pequeno, me lembro dele como técnico de times, de equipes amadoras do futebol de Viçosa e da região. Então, com 3, 5, 7 anos de idade, eu acompanhava ele para todos os lados. Ficava no banco de reserva, sentadinho, vendo ele orientar o time, passando plano tático de jogo, aquelas coisas todas. Aos domingos, a gente ia almoçar na casa da minha avó. Minha diversão era pegar um caderninho e sentar do lado dele para escalar o time que ele ia colocar em campo naquela tarde, depois do almoço. E a influência também do Botafogo vem dele. O pai dele... Meu avô, que eu não conhecia, era botafoguense. Ele, de pequeno, ouvia jogos pelo rádio com o pai. Eu acabei herdando essa paixão também pelo Botafogo do meu pai. E, assim, na sua família, nem todos são botafoguenses, né? Você Não. tem um irmão que acabou se desviando, virou flamenguista. O mais novo. O mais novo. Não teve uma influência, então, do seu pai? Na verdade, ele é 6 anos mais novo que eu, 7 na verdade. E no ano que o Botafogo foi campeão brasileiro, 1995, eu tinha 8 para 9 anos, e saí com a minha mãe para comprar uma camisa do Botafogo. Na época era aquela camisa que ficou marcada com um quadradão verde da 7up, que era patrocinadora do Botafogo, e o meu irmão pequeno saiu junto com a gente. E chegamos numa loja de material esportivo lá em Viçosa, vi a camisa do Botafogo, estava experimentando, aí tinha uma camisa do Flamengo, desse tamanhozinho assim. Ele olhou para aquela camisa preta e vermelha, acho que aquilo chamou a atenção dele, e ele apontou e quis a camisa. Minha mãe comprou a camisa e já chegou com ele vestidinho em casa. Meu pai ficou para morrer, né? Viu o caçulinha dele com a camisa do Flamengo. E na época o Flamengo tinha o dito ataque dos sonhos, Sávio, Romário e Edmundo, que acabou naufragando, né? Perdeu o Carioca, perdeu o Brasileiro. Mas ele ficava Edmundo animal, Edbal virou flamenguista e até hoje me amola bastante com essa rivalidade que a gente tem. E falando um pouco dessa questão do futebol, você por gostar muito, você chegou a jogar também, né? Brincava, né? Nunca tive assim um plano, um sonho de ser um jogador profissional de futebol, mas joguei já em times amadores lá da cidade, times do curso também na época da faculdade. Inclusive você foi artilheiro na época da faculdade, né? Era um jogador que não tinha muita mobilidade pelo tamanho, né? Mas ficava ali fazendo pivô no futsal, acabava fazendo muitos gols, mas era muito na base da brincadeira mesmo, lazer. E essa paixão toda por futebol te levou também à escolha pelo jornalismo na área esportiva. Na época, no ensino médio, né, você optou aí pelo curso de jornalismo, mas parece que veio de uma influência de um professor que criou um jornal para a turma, que é o Cafofo do Cantão. Cafofo do Cantão. Como que foi esse jornal, a elaboração dele? Então, para te ser muito sincero, eu não lembro exatamente como que se deu a ideia assim, do Cafofo do Cantão, mas eu sei que era um noticiário que a gente fazia todas as terças-feiras na aula de literatura. O professor era o André Lazzarotti, um cara que até hoje é meu amigo, e eu escrevi o jornal na hora do intervalo, então eu tinha uma equipe de reportagem que vinha me trazer as notícias do final de semana, o que as pessoas da sala tinham aprontado no final de semana, quem tinha ficado com quem, enfim. E aí eu escrevi, era tudo feito à mão, eu tinha um chargista também nesse jornal, ele fazia, era um bom desenhista, inclusive,
Ele hoje é dono de uma marca famosa aqui em Juiz de Fora chamada Chico Rei. Né? O nossa, Bruno legal. Imbrise, meu amigo, ele era um dos chargistas desse Cafofo do Cantão. E aí toda terça-feira o professor parava, tirava 10 minutinhos da aula e lia a íntegra do Cafofo do Cantão. A partir disso aí que eu comecei a pensar em jornalismo. Até então não tinha qualquer vontade, interesse em fazer jornalismo. Me passava pela minha cabeça fazer educação física, por gostar de futebol. Quem sabe, né, ser um treinador de futebol um dia, mas aí acabou surgindo o Cafofo que me fez pular para o lado do jornalismo. Você é formado pela Universidade Federal de Viçosa. Lá na sua cidade de Viçosa, você teve experiências também com rádio. O seu primeiro estágio foi na Rádio Quintal, que era uma rádio comunitária. Sim. Né? E aí parece que em uma cobertura que a rádio fez de um jogo importante, você foi reconhecido por uma outra empresa que te convidou também para fazer o estágio, que foi a Rádio Montanhesa. Verdade, né? verdade. E aí essa paixão toda já pela área esportiva concretizou com os estágios que você fez na rádio? Ah, sem dúvida. A Quintal FM é uma rádio que até hoje está nativa, com os programas de esporte. Sempre que eu vou lá em Viçosa, eu dou um pulinho lá na Quintal, é uma casa que eu tenho muito carinho. E foi em 2007, depois do meu primeiro ano de curso, eu comecei em 2006 lá na UFV, o curso de jornalismo. Em 2007, fazia o programa esportivo na rádio Quintal FM. E no final de 2007... uma decisão de campeonato, era um torneio muito, muito tradicional em Viçosa, a Copa de Bairros. E a final foi entre o distrito de São José do Triunfo e o centro, né? E quem foi apitar essa decisão? Uma profissional da arbitragem que tem uma história muito ligada ao Botafogo, a Ana Paula Oliveira. Ela foi assistente numa semifinal de Copa do Brasil entre Botafogo e Figueirense, anulou ali 2 gols do Botafogo ali, que acabou tirando o Botafogo da decisão da Copa do Brasil. E na época ela foi apitar essa final, então teve uma movimentação muito grande lá em Viçosa para esse jogo. A Rádio Quintal FM resolveu fazer a transmissão da partida, porque lá no antigo estádio Carlos Barbosa, esse estádio nem existe mais, ele foi demolido, virou parte da sede social do Viçosa Atlético Clube. Esse estádio tinha uma cabine de rádio, que era a cabine da Rádio Montanhesa, que era a cereja do bolo dos veículos de comunicação em Viçosa. A Rádio Quintal FM montou uma tendinha do lado, trouxe um narrador lá de Belo Horizonte, o Mário Savagé, que já passou pela Itatiaia, pela Inconfidência, pela Rádio Guarani, e convidou um ex-jogador de futebol lá de Viçosa, o Dorinho, que já jogou aqui no Tupi, foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 76, convidou esse cara para comentar o jogo e me deixou, junto com outro companheiro lá, o Joca, que está na Quintal FM até hoje, na reportagem de campo. Então fizemos muitas entrevistas com a Ana Paula Oliveira, fizemos uma transmissão boa. Nesse dia o meu pai estava comentando o jogo pela Rádio Montanhesa. Tudo ligado. A gente trabalhou junto. E depois desse jogo, o então coordenador de esportes da Rádio Montanhesa me chamou para fazer o estágio lá. Fiquei 3 anos na Rádio Montanhesa, era minha paixão, rádio AM, enfim, e foi um período muito, muito bom na minha vida. E surgiu também uma outra oportunidade no jornalismo quando você foi para a TV Integração em Uberlândia. Sim. Né? Nesse período, um pouco antes, você começou uma pós-graduação aqui em Juiz de Fora. Aqui, no SES. Não terminou por esses motivos de ter que mudar também de cidade, né? E ter que ir para Uberlândia, começar esse novo projeto. A pós-graduação, então, ficou pendente. Você pensa em fazer o seu trabalho de finalização do curso para você ter também essa graduação? Não sei nem se eu posso concluí-la ainda, né? Porque já tem um tempo. De 2011 para 2012 eu fiz essa especialização em jornalismo esportivo, uma parceria que a PUC Minas fez com o SES. Tive aula com vários professores aqui do SES, inclusive. E na época do final do curso, né? Já no fim de 2012... apareceu essa chance de ir para Uberlândia. Então, com mudança de cidade, mudança de vida por completo, acabou ficando pendente a conclusão do curso, mas eu tive que partir, né, para começar uma nova vida profissional lá, né, e que acabou sendo muito importante essa mudança. Sim, e como você foi para a TV Integração lá de Uberlândia, e agora você já começa a mexer com a parte de internet, da área esportiva, começa a mexer também com um programa que é o Globo Esporte, lá da cidade. A gente vai falar sobre isso
depois no próximo bloco. Perfeito. Agora a gente precisa dar um intervalo. Fique por aí e aguarde no próximo bloco. Olá, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa. Hoje a gente recebe o jornalista Diego Alves e a gente estava falando da sua mudança lá para Uberlândia, onde você foi trabalhar com o jornalismo na parte de web e também você começou a mexer com o Globo, o G1, né? Como que foi toda essa mudança, sair da rádio, ir para a TV e assim, você mexer com essa parte de internet? Como que foi essa experiência, Diego? Lá em Uberlândia deu para fazer de tudo um pouquinho, né? E eu fui contratado lá para a parte de web, Globoesporte.com e o G1. Mas depois de 2 meses lá, a minha coordenadora resolveu me deixar só no Globoesporte.com. Que ela percebeu que o meu interesse maior era nas pautas de esporte, meus textos no G1 não eram tão bons quanto os do ge.com, aí já me largou no Globoesporte.com, então saía para a rua todos os dias. Lá a gente tinha coberturas com o time de vôlei, o Praia Clube, que agora recentemente disputou a final da Superliga Feminina na última temporada contra o Rio. Na época o projeto estava em fase de transição, assim, de um projeto modesto para um projeto ambicioso. Tínhamos também lá um time de basquete muito forte, comandado pelo Hélio Rubens, que é uma referência aí no basquete brasileiro. Disputou a final do NBB contra o Flamengo. Fui lá na Barra da Tijuca fazer esse jogo. O Flamengo acabou ganhando. E tinha o time de futebol também, o Uberlândia Esporte Clube, mas que na época estava na 2ª divisão do Campeonato Mineiro, né, que é chamado de Módulo 2. Então, fiquei na reportagem. Comecei também a fazer alguns trabalhos para a Rádio AM lá, a Rádio Globo Cultura, muitas transmissões de jogos e fazer comentários no programa de TV, no Globo Esporte, comentários semanais. Então, trabalhei nessas 3 frentes, né? Durante 8 meses. Foi quando eu acabei vindo para Juiz de Fora, que foi em julho de 2013. Surgiu então essa oportunidade para você vir para Juiz de Fora. E inicialmente também era para mexer com o Globoesporte.com? Sim. Quando apareceu a oportunidade de vir para cá, foi quando a TV Integração trouxe aqui para a Zona da Mata os portais, Globoesporte.com e o G1. Então, quando eu vim 1 mês antes do lançamento do site. Então, já tinha uma série de pautas preparadas para eu fazer. A Roberta, que hoje é repórter do G1, deixou tudo prontinho, assim, eu fiz umas 25 matérias assim, nesse período de 1 mês, para poder lançar o site com conteúdo, né? E de julho de 2013 a dezembro de 2013, eu fiquei como repórter do Globoesporte.com, Zona da Mata, e aí em janeiro de 2014 a TV lançou o bloco local do Globo Esporte. Aí eu recebi o convite da gestora de jornalismo lá da TV, a Fernanda Lília, para fazer parte da equipe, para ser o produtor do programa. Então, de janeiro de 2014 até o presente momento, eu estou na equipe do Globo Esporte na TV. E hoje lá na TV você é repórter, né? Você apresenta também o Globo Esporte no período em que o apresentador, o Inácio, ele não pode apresentar. E você também tem que editar, às vezes edita vídeos, né? Auxilia nessas imagens e também é comentarista, faz de tudo um pouco lá na TV. No jornalismo hoje, não só na TV, né, mas nas outras mídias também, eu acho que eles têm exigido bastante assim, dos profissionais para jogarem nas 11, né, como a gente costuma dizer no jargão do futebol. Né, eu comecei com a produção, ainda sou produtor, né, do Globo Esporte, mas estou na rua também como repórter. Às sextas-feiras temos um quadro de comentários lá junto com o Inácio e, de fato, né, nos períodos de folga do Inácio, fico também na apresentação e na edição. Mas gosto muito da rua, gosto de ser repórter, até mais do que eu gosto muito do estúdio também, mas a rua eu acho que ela te propicia boas experiências, você conta boas histórias, né? Então, se fosse para escolher uma área com maior afinidade hoje dentro do telejornalismo, eu diria que é a reportagem, assim, a rua ela é fascinante. E falando assim, um pouco dessa experiência fora ali, na rua, na reportagem,
Teve alguma cobertura, alguma reportagem que tenha te marcado? Ah, algumas. A primeira que eu fiz, assim, que eu senti, assim, nossa, acho que isso que eu estou fazendo é importante, assim, foi lá em 2014 ainda, no ano do centenário do Tombense. Eu já tinha feito várias viagens a Tombos, que é uma cidadezinha esquecida lá na Zona da Mata, tá aqui na Zona da Mata também, já na divisa com o Rio quase. Mas tem um time de futebol lá que todo ano costuma aprontar alguma coisa. E nesse ano, no ano de 2014, foi o centenário do Tombense, eu fiz uma pequena série de reportagens especiais contando a história de pessoas ligadas ao clube nesses 100 anos. Conheci um torcedor ilustre lá, o Profeta, tinha uma barba grande, cabelo grande, era o símbolo do... E ele acabou morrendo no fim do ano passado, então essa foi a primeira reportagem que marcou. Fiz uma matéria também com remanescentes do time do Tupi de 66, que ficou conhecido como Fantasma do Mineirão. Ano passado esse famoso time do Tupi completou 50 anos, a gente reuniu esses caras, esses senhores, né, lá em Santa Terezinha. Também foi uma matéria muito bacana, mas também tiveram outras aí com personagens interessantes. Não vou delongar muito, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Falando um pouco da TV, nós conversamos também com um amigo seu, o Bruno Ribeiro. Bruno Ribeiro. Ele é repórter do Globoesporte.com. Muito bom, por sinal. E ele contou pra gente uma história um pouco engraçada, que eu queria que você comentasse. É verdade que você quase foi preso? Quase. O Bruno adora, né, essa história. Mas já tem muito tempo também, né? Era bem jovem ainda, foi em 2006. Uma cidade aqui perto também, que chama Tocantins. Passar um carnaval lá. Não conhecia direito a cidade, apesar da cidade ser pequena, né? Mas no fim da festa, meus amigos sumiram lá e eu tinha que ir embora para casa de uma amiga minha, onde eu estava hospedado, e chegou no momento eu não sabia qual caminho que eu tinha que fazer, né? Mas aí comecei a andar, vi uma casa lá parecida com a dela, falei, é aqui que ela mora. Comecei a tocar campainha e nada, ninguém atendia. Tive a brilhante ideia de pular o portão da casa, aí me estabaquei todo no chão, quebrei um vaso de planta que estava ali, já de madrugada, já 4, 5 da manhã. Tentei entrar na casa, mas estava trancada, eu dormi na varanda, né? Aí fui acordado, assim, com algumas porretadas aqui na altura da costela. Eram 2 policiais me acordando. Eu tinha invadido a casa de uma senhora, achando que era a casa da minha amiga, né? E tinha um monte de gente, cidade pequena, né? Aí eu abri o olho, assim, aquele sol na minha cara, eu mal dormido, mal alimentado, e aí não estava entendendo o que estava acontecendo, e uma senhora falando, esse menino entrou na minha casa, quebrou meu vaso de planta, tentou entrar, e os policiais me levaram. E eu tentando explicar no meio do caminho que eu não queria assaltar a casa nem nada, que eu simplesmente tinha errado o endereço, embora, né, tenha cometido um crime de invadir uma casa. Mas aí no meio do caminho para a delegacia, a gente passou pela casa da minha amiga, a avó dela me gritou, aí a gente conseguiu esclarecer o incidente aí, mas passei uma vergonha em tanto esse dia. História, né? E vindo para Juiz de Fora também, você conheceu aqui a sua namorada e inclusive foi até no seu trabalho, na TV Integração, né? Verdade. Já ela vai fazer quanto lá. tempo de namoro esse ano? Já temos quase 4 anos de namoro. Quase já. 4 anos. Um mês depois de eu chegar aqui, a gente começou a namorar. Ela era repórter lá na TV também, a Laila, e a gente começou a namorar lá. Hoje ela não está lá mais, né? Mas ainda continua aí, né? Fazendo vários trabalhos aí. Hoje ela é influenciadora digital e você recentemente até participou de um vídeo para o canal dela também. Como foi essa experiência? Foi engraçado. A gente já tinha feito algumas coisas juntos, assim, na TV, né? Alguns vivos juntos, assim, para falar da Copa TV Integração de Futsal, mas esse vídeo aí para o canal dela, o Celica Experimento, foi muito engraçado, assim, uma coisa mais descontraída, né? E eu me espelho até muito nela, assim, para reportagem, assim, que eu sei que sou suspeito para falar, mas eu acho ela uma ótima repórter, assim, texto, desenvoltura, tento me espelhar um pouquinho nela, e ela corrige meus textos, assim, ela é minha editora particular, vamos dizer assim. É bom se relacionar com alguém da área, assim, eu acho. É verdade. Bom, o nosso programa, felizmente, está chegando ao final. Quero muito agradecer, Diego, a sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Foi muito bom. Obrigado. O nosso programa, então, fica por aqui. Acompanhe os próximos.